Bom dia a todos. Bom dia também aos que nos acompanham pela internet. Sejam muito bem-vindos. Para iniciarmos, a gente vai dar os nossos recadinhos, tá? Para quem nos acompanha pela primeira vez. A gente lembra que temos atendimento fraterno, que acontece sempre 20 minutos antes das palestras, tá? Então, é importante para quem vai fazer o tratamento à distância, né, para familiares e amigos, tem que passar no plantão de atendimento, porque o passo vai ser ministrado mediante a apresentação do cartãozinho, tá? Os horários dos nossos trabalhos, nos domingos, acontece agora às 10 horas, palestras, passos e também com evangelização infantil. À noite temos de segunda e quinta, às 20 horas e 5 minutos, palestras e passes. Às terças-feiras também, o mesmo horário. E à tarde nós temos de quarta-feira às 14 e no sábado às 15. Só não temos trabalho aberto ao público às sextas-feiras, tá? A gente lembra que tem um curso preparatório, né, já iniciou de quarta-feira às 20 horas. Quem quiser estar conversando com um dos trabalhadores para estar iniciando o curso, é só estar conversando com o responsável do dia. Com relação aos nossos trabalhos na área social, todo sábado, segundo sábado do mês, a partir das 9 horas, nós temos entrega das 90 cestas básicas. E para que esse trabalho continue e que ele vá sempre crescendo, a gente desde já agradece sempre a colaboração de todos vocês e quem puder, né, sempre muito bem-vindo, cada quilo que nos chega. Todos os alimentos que compõem uma cesta básica são importantes, mas a gente sempre tem uma prioridade de algum item que sempre acaba antes. E agora a gente está precisando de arroz, óleo, feijão, açúcar, farinhas e fubá, tá? Então, quem puder ajudar, desde já nosso muito obrigada, tá? E temos também o trabalho aos sábados, né, às 16h45, que é a entrega de lanche para os moradores de rua. Então, quem quiser estar participando, ajudando, é só estar chegando no dia e no horário, tá? E conhecer um pouquinho mais e participar desse trabalho também. Eu peço a gentileza de quem puder colocar ou no silencioso ou desligar os celulares para a gente ter um aproveitamento melhor da palestra, tá? Bom, os recadinhos são esses. Então, vamos agora nos tranquilizando. E já sintonizados com essas energias de paz. Elevemos nossos pensamentos. E vamos mantendo nossos sentimentos puros. E assim, agradeçamos ao Pai pela oportunidade da vida. Senhor, que nossos caminhos sejam iluminados com a Tua luz. E as nossas condutas, guiadas pelo Teu amor, Teus ensinamentos e a Tua paz. Abençoai-nos hoje e sempre, Pai. Que aproveitemos essa manhã com os ensinamentos que nos serão dados, como recurso a mais para o nosso crescimento e a nossa melhora. Que assim seja. Graças a Deus. Hoje a Simone conversará conosco sobre Hoje é Seu Dia. Por favor, seja bem-vinda. Bom dia a todos, bem-vindos à casa. Eu sou Mignon. O microfone é duro. O tema de hoje fala muito do que a doutrina sempre convoca aos adeptos, aos seguidores, às pessoas que de alguma forma procuram as casas espíritas para darem uma atenção redobrada ao dia em que a gente vive, ao momento atual, ao presente que nós temos todos os dias, dentro do qual a gente consegue fazer todas as mudanças necessárias, pensando no futuro melhor. E a gente começa dizendo exatamente isso. Nós temos uma péssima relação com o tempo. Nós usamos muito mal o nosso tempo. Nós usamos muito mal os recursos que nós temos todos os dias, jogando esses recursos sempre para o dia seguinte, para o mês seguinte, para a vida seguinte, e vamos perdendo oportunidades muito importantes, muito caras, que nos são dadas no momento atual. Quando a gente faz isso, a gente gera uma questão que é muito complicada, principalmente para os espíritas, né? A gente sempre fala que depois que a gente descobriu que tem outra vida, a gente empurra tudo para a próxima. Depois que eu descobri que tem um outro dia, uma outra oportunidade, fica para a próxima. Eu fico jogando todas as oportunidades que eu tenho, todos os recursos que a espiritualidade nos coloca no caminho,
recusando esses recursos e jogando toda a corrigenda para o dia seguinte, para a vida seguinte, enfim. Como Deus garantiu que a gente vai chegar do outro lado, ou seja, a gente vai conseguir melhorar, a gente vai chegar à condição angelical, toda vez que eu postergo as minhas melhoras e recuso os recursos que Deus nos dá todos os dias, colocando tudo isso para frente, é claro que eu posso fazer na frente, porque nós somos criados simples e ignorantes. Nós vamos chegar à condição de anjo. Então, isso é uma certeza. O problema é que quando eu, tendo recurso no momento, não utilizo e jogo para frente, o que acontece? A espiritualidade entende que você, tendo recursos, não realizou o aprendizado fica pendente. Então, na próxima vida, todos aqueles recursos que eram dados anteriormente vão sendo tirados. Porque eles entendem que, assim, você não soube brincar com aquilo, você não soube utilizar aquilo da melhor maneira possível. Então, é retirado os recursos e o aprendizado fica pendente, vulgarmente conhecido como sempre tem um jeitinho de ficar pior. Porque o aprendizado tinha que ser feito, a gente não fez por vontade própria, fruto de egoísmo, orgulho, o que for, e jogou para frente. Eu vou dar um exemplo que eu sempre me impressionou no meio espírita. A Ivone Pereira, não sei se vocês já leram alguma coisa dela, se não leram, tem que ler, o clássico Memórias de um Suicida. Ela fala que, não sei se vocês sabem a história dela, ela foi suicida em 4 encarnações seguidas. Então, vocês imaginam que na última ela estava o pó da rabiola, né? Ela estava assim, um caquinho. E ela foi socorrida, e, enfim, teve a oportunidade de encarnar como Ivone Pereira com uma tarefa imensa, né, com uma missão grandiosa de socorrer aos que tentavam o suicídio, aos que pensavam e àqueles que já tinham feito essa opção tão dolorosa. E ela conta que, na encarnação anterior a essa, ela viveu num Fausto, né, numa casa onde tinha muito dinheiro e, sobretudo, muito livro. Ela tinha uma biblioteca do avô, que era um negócio imenso. E ela nunca deu atenção, sempre podendo estudar, sempre podendo ler, ela nunca deu atenção, sempre queria outras coisas, outros caminhos. E ela diz que ela não lembra de ter pego um livro nessa encarnação, assim, sentar e ler. Na encarnação como Ivone Pereira, ela cursou até o 4º ano primário. Ela não tinha dinheiro para comprar livros e não tinha dinheiro para comprar cadernos. Então, Memórias de um Suicida, que é um clássico espírita, foi psicografada em papel de pão, que era a única coisa que ela tinha no momento para escrever. Então, e ela fala, hoje eu dou um valor imenso àquilo que eu tinha e não soube utilizar. Então, ela fala, é um castigo? Nas entrevistas ela fala, não, foi o recurso que a espiritualidade usou para que eu entendesse o recado e aproveitasse agora o que antes eu não sabia aproveitar. Podia ter sido sem tanta dor, mas a escolha foi minha. Então, eu tive que recuperar todo esse processo, que não precisava ter sido tão angustiante, mas acabou sendo. Mas o bom disso tudo é que o aprendizado foi feito. Então, ela fala muito, mas a gente também fala muito nas palestras, o quanto é importante a gente aproveitar os recursos que a espiritualidade nos dá a cada despertar que a gente tem. Todos os momentos, todo o socorro, toda a oportunidade de trabalho, todas as criaturas que nos aparecem no caminho todos os dias, elas estão ali para que possamos ser úteis. E, sendo úteis, possamos melhorar dentro de nós tudo aquilo que a gente ainda tem para melhorar. Porque também tem essa. A gente só cresce, ou seja, só melhora dentro de nós as coisas que nós temos de ruim quando nós somos úteis a outras pessoas. Não tem como melhorar ficando em casa, curtindo a sua dor, ficando na sua angústia, no seu problema, na sua preocupação, porque tudo que eu falei agora vem o seu na frente, né? Isso se chama egoísmo. Eu estou priorizando a minha dor em detrimento da do outro. E a gente sempre lembra que não tem dor que seja prioritária, não tem dor que seja maior. É que nós, na nossa angústia egoística, né, o ego descontrolado, ele sempre entende que o meu é maior. A minha dor, o meu problema, a minha angústia, ela é sempre mais urgente de ser sanada do que a do próximo. Enfim, todas as vezes que eu vou criando oportunidades de aceitar esses aprendizados que a vida não vai nos fornecendo, eu vou trazendo para dentro de mim a certeza de que Deus comanda todas as escolhas, tudo que é projetado, todas as jornadas. No começo ela falou que as nossas
escolhas sejam pautadas pelo ensinamento do Cristo. Todas as vezes que eu me afasto disso, eu me afasto da lei divina. Quando eu entendo que eu fiz algo de errado, o próximo passo, o mais importante, é corrigir. Porque tem uma coisa muito complicada. Às vezes as pessoas me perguntam, o que é mais difícil, né? Se corrigir um erro ou se perceber que errou? Eu diria que no nosso atual estado de orgulho e egoísmo, que é top, eu diria que o mais difícil é perceber que errou. Porque a gente maqueia muito os nossos erros. A gente justifica muito. A gente coloca muitas questões para explicar algo que não é explicável. A gente errou e ponto. Está errado porque está em desacordo com a lei divina e ponto. Então eu preciso corrigir. Uma vez que a pessoa decide que quer corrigir, não é que fica mais fácil, mas a chance de voltar, a chance de retroagir, a chance de dar em fracasso, vamos dizer assim, é muito pequena. E falando em fracasso, a gente vai lembrando também disso quando a gente fala nas oportunidades de cada dia. Fracasso é só um jeito que a espiritualidade superior encontrou de dizer que o trilho que você pegou não é o correto. Fracasso é um jeito que eles estão dizendo de dizer, vai para outro lado. O caminho não é esse. A escolha correta não é essa. Ela vai redundar em sofrimentos e angústias que você pode evitar se você fizer escolhas melhores no começo. Alguém já leu há 2000 anos? Se vocês lembrarem, ali tem a história do Públio Lentulus, o senador romano, humilde. Nina, se tinha alguém que era oposto de orgulho, era aquele homem. Vulgarmente conhecido como Emmanuel, né? Você vê quando a criatura decide o caminho, ela vai caminhando todos os passos, né? Levando na direção do bem. Então ele conseguiu recuperar todo o processo de Pedro. Mas enfim, se vocês lembrarem lá no livro, porque a gente está falando de escolhas, ele faz 2 escolhas na vida, como Públio Lentulus, que o próprio Jesus, com ele, ali no momento, avisa para ele, vão ser séculos de sofrimento. Séculos. Não dias, séculos. Por 2 momentos em que ele escolhe o orgulho. Então, assim, não é que serão dias, vão ser séculos. Podia não ser, mas você escolheu esse caminho, né? Daquela bifurcação, você fez a escolha errada. Uma delas é quando ele vai procurar Jesus para curar a filha. A filha dele, se vocês lembrassem, tinha lepra, a Flávia. Mas o orgulho dele era maior do que a necessidade de cura, né? Então ele tenta, todas as formas, não ir. Quando ele não tem jeito e ele tem que ir, ele se vê colocado na situação de ter que ir, ele procura Jesus na moita, literalmente, está escurecendo, ele põe um capuz, esconde, para ninguém ver que é um senador romano buscando auxílio. E aí Jesus fala para ele, senador, seria melhor que você tivesse me procurado à luz do dia. Teria evitado séculos de sofrimento. Porque procurar a luz do dia significa baixar o orgulho e expor o problema. Olha, eu tenho um problema, eu preciso de ajuda. Quando eu diminuo o orgulho, eu cresço em humildade. Então, só o gesto de ter procurado a luz do dia de maneira aberta já mostraria uma disposição de melhora da criatura. Mas ele opta pelo orgulho. E Jesus acrescenta, sua filha vai ser curada, mas não pela sua fé, mas pela fé da sua esposa. Lembrando que a esposa dele, vocês conhecem a história, a Lívia, desencarna no circo romano, ela é levada antes das feras estraçalharem o corpo. E o Emmanuel contava na época, né, que ainda era mentor do Chico, que ele, passado todos esses anos, milênios, ele ainda não tinha acesso a ela. Significava que a luz que ela tinha era tão grande, já na época, que toda a evolução que ele fez ainda não permitiu que ele tivesse acesso por vontade a ela. Ela que vinha quando podia para encontrar com ele. Enfim, as escolhas são tomadas e as consequências são colhidas. Semeamos e colhemos. A questão é, todas as vezes em que eu supervalorizo problemas, eu vou criando expectativas, vulgarmente conhecidas como ansiedade. Eu vou criando uma ansiedade por algo que não aconteceu, por algo que talvez não aconteça,
por algo que talvez a espiritualidade superior intervenha antes de acontecer, e você nunca vai ficar sabendo. Criando ansiedade por coisas que são muito pequenas e que você as potencializa. E aí o que acontece, ao invés de nos ligarmos com o plano superior, nos ligamos com o plano inferior. É sempre uma tomada, né? A gente nunca está com a tomada sem estar num plug. Ou está de um lado ou está do outro. A ansiedade é o desejo constante de controlar o que vem pela frente. Nós não temos o controle de absolutamente nada. Mal e mal administramos o nosso livre-arbítrio e olhe lá. Desse nosso livre-arbítrio bem utilizado, eu vou gerando um futuro melhor, onde abaixa a ansiedade. Jesus dizia, ao problema do dia basta o do dia, não é isso? Então, significa que cuide do que tem no dia. Não traga o de amanhã para hoje, porque pode ser que o de amanhã não aconteça. E você vai estar dificultando o de hoje. Então, lembrando, se está difícil hoje, é porque lá atrás a gente não fez o correto. Se a gente quer um futuro melhor, é urgente fazer agora. Nós ainda não entendemos isso de maneira histórica, mas também de maneira espiritual. Nós nunca temos o resultado das coisas que fazemos no momento. Nós vamos ter muito tempo depois. Ela vai respingar muito tempo depois. Então, se vocês lembrarem, o André Luiz, quando ele está no nosso lar, no volume 1, né? Ele recebe 2 orações, né? Ele tem acesso a ver 2 pessoas que pedem por ele no momento do desencarne. Uma delas é a mãe. A outra é uma senhora que ele atendia gratuitamente no final do dia, né? De todas as consultas de maneira gratuita. Com porém, ele atendia num mau humor, que vocês lembrarem do livro, era porque a secretária o forçava, né? Ela dava empurradinha e enfiava a senhora lá. E ele atendia, mas assim, com aquela má vontade, não importa. Ele fez. A semente foi plantada, lá na frente era ela que interviu por ele, através das orações. No momento, a gente não tem noção. Mas lá na frente, tanto para bem quanto para mal, a rede vai se multiplicando. Todo gesto que a gente faz hoje, eu sempre falo que é como uma pedrinha que a gente joga no rio. Aonde ela bate, ela tem um impacto maior e é visível. Mas ela cria ondas. Até aquela última, lá no finalzinho, que a gente nem sabe se a água mexeu. Mas mexeu. Então, todas as vezes que eu vou fazendo o bem, eu faço o bem diretamente a uma pessoa. Mas esse bem tem proporções que vão abraçando histórias que você nunca vai saber. O Emmanuel dizia sempre que muitas encarnações nós estamos corrigindo débitos, não necessariamente com as pessoas que a gente fez o mal, mas com essas ondas. Sabe aquela pessoa que você tornou a vida dela um inferno hoje, ela chegou em casa, brigou com o marido, que chegou depois, brigou com o filho e foi tendo esses desdobramentos? A gente está corrigindo os débitos com os desdobramentos. Porque o mal que eu causei a uma pessoa, eu sou corresponsável pelos desdobramentos desse mal, não é? E pelo bem também. Se eu chego a tornar a vida de uma pessoa um caos, e daí ela comete coisas ruins, é claro que ela tem o livre-arbítrio, mas eu sou coautor, porque fui eu que dei o gatilho. De novo, momentos de escolhas. Escolhas que teriam poupado, como disse Jesus ao Emmanuel, séculos de sofrimento, e que no momento parece muito pequeno. Mas ela tem os seus desdobramentos que a gente vai colher lá na frente. Eu falei de 2 casos, né, no livro há 2000 anos atrás. Citei um, vou citar o outro agora. Quando Emmanuel está lá como Públio Lentulus, é designado para procurador na Judéia, ele chega, se vocês lembrarem, ele chega numa liteira, toda a pompa e sofisticação do momento, e um judeu, começa a jogar pedras nele, né, a tentar atacá-lo. A tropa fecha em volta dele, prendem o rapaz, e ele determina que o rapaz seja morto. E o pai do menino vai pedir socorro. Vai, por favor, não mate. Ele é jovem, ele estava inconsequente. Ele não aceita o apelo do pai, manda o rapaz para as galés, que seria uma condenação de morte, né? Ninguém voltava vivo. Bom, podia ter perdoado, não podia? Podia. Podia ter evitado problemas que eu vou narrar agora? Podia.
mas as escolhas são feitas e os desdobramentos escolhidos. O que aconteceu? O pai desse menino sequestra o filho mais novo do Públio Lentulus, cria esse rapaz como escravo. No final do livro, é esse escravo, que sem saber que é o pai, o próprio pai, vai cegar o Públio Lentulus. Vem com um negócio quente e cega os dois olhos. Ficou sem o filho, ficou sem a visão, ficou com um problemão para resolver lá na frente, por um momento em que ele não perdoou. Então, são escolhas, como disse Jesus, que nos poupam séculos de sofrimentos. Então, como ela estava colocando no início, quando a nossa conduta se pauta pelos ensinamentos do Cristo, as escolhas, a gente coloca o plug no lugar certo, pede orientação aos espíritos corretos. Todas as vezes em que eu pauto o que eu estou fazendo e sentindo pelo ensinamento do Cristo, não tem erro. Todo momento de escolha em que eu tiver dúvida, o meu parâmetro, o meu termômetro é o Cristo. Para corrigir tudo isso, para solucionar, o texto nos dá uma espécie de guia, que eu vou resumir em 4 pontos. O texto é mais longo, mas eu vou resumir em 4 pontos. Pensando um pouco no que aparece em Paulo Estevão. No momento... Alguém leu Paulo Estevão? Paulo Estevão tem um dado momento em que Paulo passou por todos os perrengues, perdeu tudo. Esse fora Jesus, esse cara, é difícil entender quem tenha passado por mais dores do que Paulo. Depois de Jesus, não entendo quem possa ter sofrido mais. E ele está beirando a desistência. Ele está fraco de perder o pai, perder o dinheiro, perder o amparo dos amigos, perdeu a própria credibilidade na casa do caminho. Estava sozinho. E a Abigail aparece em desdobramento, a noiva dele. Leva ele em desdobramento e aparece para ele. Ela fala, mas já? Você está querendo desistir agora que a coisa está ficando boa? Agora que a luta começou? Você vai desistir agora, já, no comecinho? E ele vai colocando as questões, mas eu perdi isso, mas aconteceu isso, mas me abandonaram, mas eu estou sozinho, mas olha, você viu o que aconteceu com meu pai, você viu o que aconteceu com não sei o quê. E ela vai dando 4 conselhos, que é o que o texto coloca, e eu vou passando para vocês. Para todas as reclamações dele, que na verdade é falta de fé, né? Todas as vezes em que eu reclamo da situação na qual eu estou imersa, eu estou acreditando que existe algo injusto no universo. Como todo o universo é criação divina, nada de injusto pode sair das mãos de Deus. Existem injustos, não injustiça. Injustos porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Então nós estamos ainda convivendo e somos, muitas vezes, criaturas injustas. Mas injustiça não. Acreditar que existe injustiça é acreditar que Deus ou não está no comando, ou não quer te ajudar, ou não tem condições para isso. Então, estou duvidando da capacidade onipotente e onipresente de Deus. Ela coloca 4 pontos que eu deixo para vocês refletirem como solução para todos os problemas que vocês pensarem. Qualquer um desses 4 é a resposta. O primeiro que ela pede é ame. Aliás, ela nem pede, todos os verbos colocados são no imperativo, é uma ordem que ela dá a ele. Ame. Qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer circunstância, em qualquer momento, ame. Todas as vezes que eu coloco o amor na minha frente, eu estou pegando os olhos do Cristo e usando os olhos do Cristo como lente para ver tudo. Porque o que eu vejo no outro? Eu vejo com os meus óculos, que são óculos sujos, de orgulho, de egoísmo, são sujos. Então, o que acontece? Quando eu vejo com o olho do Cristo, é o olho limpo, né? É aquele olho que está vendo ali, não aquela situação momentânea, mas a potencialidade que a criatura traz. Porque todos nós somos filhos do Pai. Todos nós somos amados por esse Pai. Isso a gente não pode nunca perder de vista quando desanimar. Todo mundo tem o amor do Pai. A todos ele espera, a todos ele ampara e em todos ele confia. Então, sem o amor, não tem condições de caminhar em relação ao próximo a momento algum. A segunda questão que ela coloca é espera. Então, ame é uma atitude, né? É algo ativo que eu faço em relação ao próximo. Espere, porque há coisas que você não tem controle. Confie no Pai. Tenha fé. Pode não vir no seu momento, pode não vir do jeito que você quer,
Mas graças a Deus não vem, porque a nossa ideia de pedir, a gente é igual criança. Criança que pede coisa porque está afim naquele momento. Mas ela não consegue abstrair o todo. Então ela pede um pote de sorvete às 7 horas da manhã. Se você não dá, você é ruim. Mas ela não consegue visualizar que ela pode passar mal, que ela vai perder o apetite do almoço, que aquilo vai ter problemas para ela de saúde. Ela não visualiza o todo, ela visualiza só o momento. Todas as vezes que eu espero e confio, eu acredito que pode demorar, mas virá o correto. E qualquer coisa que virá, será o correto. Pode não vir como eu quero, mas virá como é necessário. Por isso, quando a gente fala numa casa espírita, quando você entra, você não sai daqui encontrando aquilo que você desejou buscar. Você sai daqui encontrando aquilo que você precisava encontrar. Aquilo que o plano superior achou que era necessário a você. Não necessariamente aquilo que você veio buscar. Porque, de novo, a gente não sabe o que quer. A nossa visão ainda é muito mimada, ainda é muito pequena, e a gente tem uma ideia muito distorcida das vontades. Eu quero agora e pronto. A terceira solução que ela dá é trabalhe. Qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer culpa, qualquer pena, qualquer sentimento ruim, desaparece com o trabalho. A gente fala, em Minas fala muito, aqui acho que também, oficina vazia, cabeça vazia, oficina do diabo. É isso aí. Trabalhe. Não deixe a sua cabeça vazia. Não deixe a sua mente andar por lugares onde ela não está. Trabalhe em favor do próximo. Seja útil. Durma morto de cansado no final do dia, mas com a consciência tranquila de que você batalhou o tempo inteiro por alguém, por algo. Você tirou a fome de alguém, você tirou o desespero de alguém, você fez uma ligação, você deu um abraço, você falou uma palavra de carinho, você perdoou, você fez alguma coisa que tornou a vida de uma pessoa melhor. Trabalhe. A lei do trabalho é uma lei universal. Significa que quer você queira, quer não, você está imerso nela. E ela está dentro de você. Não temos tempo de ócio, gente. Temos tempo de descanso, isso sim, mas não de ócio. Como a Ivone Pereira, né? Eu tive toda a biblioteca do mundo à minha disposição. Por preguiça e ócio, eu desisti e decidi não usar. Quando agora eu quero usar, quero poder ter acesso, não tem. Então, ame, espere e trabalhe. E por último, quando a coisa pipocar mesmo, você vê que fazendo tudo isso, você não encontrou o equilíbrio e as pessoas que estão à sua volta ainda estão num estado ao ponto de te tirar a harmonia, ela dá a última solução. Perdoe. Porque você fazendo tudo e o outro não fazendo o que compete a ele, é uma questão do outro, não sua. Você não consegue modificar nada no outro a não ser a forma de vê-lo. Somando as 4, a gente tem uma frase que hoje eu recebi no Face que eu achei interessante. Ninguém está interessado em saber as tormentas que você passou, mas eles só querem saber se você trouxe o navio inteiro para o porto. É isso que a gente tem que saber. Não importa o que a gente passar. O importante é saber que no final da jornada, o seu navio está ancorado, bonitinho, seguro, em paz. Que é um outro conceito que a gente ainda não sabe lidar. A gente acha que a paz é aquela coisa de ficar tranquilo sem fazer nada, tocando arpinha em cima de uma nuvem. Paz é a batalha da luta todo dia que a gente trava para ser melhor e consegue. Paz é a consciência tranquila que você batalhou hoje mais do que você batalhou no dia anterior. É a consciência tranquila que hoje eu dormi um pouquinho menos orgulhoso. Isso demanda luta, gente. A paz não é uma coisa que cai na sua mão e você não precisa fazer mais nada. A paz só é conquistada mediante muita luta. E nunca uma luta externa, uma luta interna. É contra o que eu carrego que eu preciso lutar. Para que a gente não ceda a momentos graves que às vezes a gente passa enquanto coletivo, porque a psicosfera fica tensa, mas se a psicosfera está tensa e baixa, você não precisa estar também. Por isso eu preciso batalhar dentro de mim para encontrar um naco de paz, um pedacinho, um cantinho de sossego. Não é porque está tudo tumultuado que eu preciso estar também. Não é porque eu tenho obsessores, e todos nós temos, que eu tenho que culpá-los de tudo que eu faço de errado.
Se eu não quiser fazer, eu não faço. Ah, mas foi o obsessor que me fez falar, fazer, dizer. Dá uma dó do obsessor, né? Vocês não têm? Eu morro de dó. Porque virou bode expiatório. Tudo que acontece de ruim, a gente acredita ao coitado. Não é não, gente. Ele não faz você fazer nada que você não queira. Imagina um obsessor, eu sempre falo, vocês querem ter um parâmetro de um obsessor com trabalho perdido? É um obsessor de Jesus. Imagina, o obsessor lá, vai lá, faz isso. Não, mata, rouba, mente. Ele fez alguma coisa em desacordo com a... Não. Então, no Sermão do Cenáculo, Jesus pronunciou 4 sermões. Num deles, o Sermão do Cenáculo, ele fala, Pai, pedindo pelos apóstolos, ele diz, não os tire do mundo, porque é necessário, eles precisam vivenciar a experiência da carne. Mas ajude-os a não estar no mundo, ou seja, a não estar sujeito à materialidade que nos puxa para baixo. Ajuda com que eles estejam sempre ligados ao plano espiritual. Vivenciem um aprendizado como nós, né? Nós somos chamados a vivenciar um aprendizado da Terra. Mas a gente não precisa fazer as coisas que a Terra coloca. Não é porque eu estou na Terra que eu preciso estar submetido a injunções que a Terra dá. Porque senão o pessoal fala assim, não, mas eu estou na carne, a carne é fraca. Não, não, gente, a carne não é fraca, fraco é o espírito. Porque a carne pode te pedir para fazer N coisas que seu espírito não quer, ele não faz. Então, fortalecer o nosso espírito, a gente vai para aquele item terceiro lá, trabalhe. A resignação e a coragem só saem como fruto de muito trabalho e de muita confiança. Para encerrar, eu vou dizer assim, tudo isso que eu falei, não tem... a gente sempre fala, né, no Espiritismo não tem a palavra fácil. Nunca nada é fácil. Porque se fosse, a gente já tinha feito. Todo mundo sabe que faz bem fazer o bem. Por que a gente não faz mais vezes? Porque a gente ainda tem questões para resolver. Então, não é fácil. Mas a outra palavra atrelada a essa, que também não tem no Espiritismo, é desistir. Você não tem essa opção. Você vai jogar para frente, vai protelar, vai dar uma enrolada, mas você vai para frente. É uma lei divina. Fomos criados simples e ignorantes, chegamos à condição de anjo. Então, você pode demorar um pouquinho, pode tornar a coisa mais difícil. Eu costumo falar que é como atravessar o rio. Você pode nadar a favor da correnteza e chegar do outro lado mais tranquilo, sem beber água. Ou pode nadar de ré, nadar na diagonal, boiar, enrolar, mergulhar, nadar contra a correnteza. Você vai chegar do outro lado do mesmo jeito? Vai. Bebeu mais água, está mais cansado, demorou mais que o outro, mas vai chegar. A opção é sua. Como é que você vai chegar do outro lado? Sempre é uma opção nossa. Nós estamos nessas encarnações, nesse processo de aprendizado constante, tentando não magoar mais as pessoas, tentando não humilhá-las como a gente humilhou lá atrás, tentando passar para elas coisas melhores, para que a oportunidade seja aproveitada. Depois, para encontrar com essa pessoa e reatar esse processo, pode demorar outras tantas encarnações. Então, de novo, a importância da confiança que a gente precisa ter no momento atual. No momento em que eu estou vivendo, no dia em que eu vivo, para garantir que todo o processo daqui para diante seja melhor do que foi de lá, de trás, até agora. Graças a Deus. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Bom, então nesse momento, né, depois de tanto recebermos, vibremos. Vibremos pelo nosso planeta, envolvendo muita luz, muito amor e harmonia. Vibremos por todos aqueles que nos foram queridos, que nos são queridos ainda, mas que hoje se encontram na pátria espiritual. Que agora eles recebam essas vibrações em forma de amor, carinho e muita luz. Vibremos pelos nossos lares e também pelo nosso local de trabalho. E assim, mais uma vez agradecemos, Pai, pela oportunidade de aqui estarmos.
e que possamos seguir os novos dias, refletindo sobre tudo que aqui nos foi passado, para que possamos fazer sempre o nosso melhor e cada vez mais. Que sigamos com muita saúde, alegria e disposição. Que assim seja, graças a Deus.